Fala galera, trazendo mais uma videoaula para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Fisicast e suas tecnologias. E a videoaula de hoje será para resolver exercícios da página 31 da segunda série, o livro 2. Se você não tem esse livro, vai lá nos primeiros vídeos dessa playlist que é de temperaturas, baixe o seu livro para você acompanhar as aulas e as resoluções das atividades, que são os exercícios. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então venha comigo para mais essa aula. Vamos resolver a questão 9 da página 31, exercícios propostos, termologia, falando sobre temperaturas. Um viajante, ao desembarcar no aeroporto de Londres, observou que o valor da temperatura ambiente na escala Fahrenheit era o quíntuplo do valor da temperatura na escala Celsius. A temperatura em graus Celsius era. Então vamos lá, em Londres, a temperatura Fahrenheit é 5 vezes maior do que a temperatura Celsius, tirando aqui os dados da questão. Então eu vou utilizar a equação de convenção entre as temperaturas Fahrenheit e Celsius. Eu tenho duas equações que eu posso utilizar. Essa daqui é a primeira, TF é igual a 1,8 TC mais 32. Ou posso utilizar essa daqui, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então eu posso utilizar uma dessas equações. Se você não assistiu às videoaulas que está explicando o conteúdo de convenção dessas escalas termométricas, dê uma olhada lá nos vídeos lá e assistam para você entender o que significa essas equações de convenção entre uma temperatura para outra temperatura. Isso significa aqui que tem dois termômetros que pode ser marcado temperaturas com valores diferentes. Então vamos lá. Então no lugar de TF, eu vou colocar quanto? 5TC. Então vamos lá. TC sobre 5 é igual. No lugar de TF eu vou colocar quanto? 5TC menos 32 sobre 9. Então no lugar de TF eu coloquei quanto? 5TC. Agora eu vou descobrir quem? A temperatura Celsius. Quanto seria essa temperatura em Celsius, sendo o quíntuplo do valor de Fahrenheit? Então eu vou utilizar aqui a matemática, razão e proporção. Produto dos meios com dos extremos. Então esse 5 está multiplicando esses dois termos aqui, ó. Então eu vou colocar logo ele entre parênteses. Então vai ficar quanto? 5 vezes 5TC menos 32 é igual a 9 vezes TC. Então vou fazer da forma distributiva na matemática. Esse termo aqui está multiplicando esse termo aqui e esse termo aqui. Então vamos lá, 5 vezes 5, 25TC, menos 5 vezes 32, 160, é igual a 9TC. Se aqui o propósito é encontrar o valor dessa variável, da temperatura Celsius, o que está no segundo membro eu vou passar para o primeiro, e o valor diferente da variável, que é essa constante, eu vou passar para o segundo membro. Se aqui esse valor está positivo, ele vem para o primeiro membro negativo. E se essa constante aqui está negativa, vem para cá, para o segundo membro, o que? Positivo. Então vai ficar quanto? 25TC menos 9TC é igual a 160. Fazendo a subtração, vai dar 16TC é igual a 160. Se aqui esse 16 está multiplicando TC, vai passar para o segundo membro o quê? Dividindo. O sinal oposto, o inverso da multiplicação. 160 dividido por 16.
Tc vai ser igual a quanto? A 10 graus Celsius. Então, a temperatura será 10 graus Celsius. Então, vamos ver qual é a letra que para ser marcada. Está bem aqui, ó, a letra B. Então, essa foi a questão 9. Vamos para a questão 10. Um laboratório cometeu um erro na fabricação de um termômetro que indica os valores de 2 graus Celsius para o ponto de gelo e 98 graus Celsius para o ponto de vapor da água. Elabore uma equação para corrigir esse termômetro. Então vamos lá. Então nós temos aqui um termômetro que cometeu um erro, que eu vou botar a letra E. Ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão da água, 2 graus Celsius. E o ponto de ebulição, 98 graus Celsius. Vamos comparar com o termômetro Celsius. É o que nós conhecemos, 0 graus Celsius para o ponto de fusão da água, que é do gelo. E ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Vou fazer uma equação de conversão para corrigir. Está dizendo bem aqui, equação. Uma equação. Então, vou marcar um ponto aqui no meio do termômetro e outro ponto no meio aqui do termômetro. Vou chamar esse de TE e esse de TC. Vou utilizar a razão e proporção. Então, TE menos, vou diminuir pelo meu ponto de fusão, ó, 2 é igual a TF menos 0. TC menos 0. O que eu fiz do lado esquerdo, eu fiz do lado direito. Vou dividir também. Pegar o meu maior ponto e subtrair pelo meu menor. Pegar meu maior ponto e subtrair pelo meu menor. Pegar o ponto de ebulição e diminuir pelo ponto de fusão. Pegar o ponto de ebulição e diminuir pelo ponto de fusão. Então vai ficar 98 menos 2 e 100 menos 0. Então vai ficar TE menos 2 sobre 96 é igual a TC sobre 100. Vou simplificar os denominadores. Simplificar aqui por... Vou dividir aqui por 4 e aqui por 4. O que eu fiz do lado esquerdo, eu estou fazendo do lado direito para manter equilibrado, porque esse sinal de igualdade significa o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. Se eu dividir por 4, vou ter que dividir aqui por 4. Então a equação vai ser quem? TE menos 2 dividido por 96 dividido por 4 vai dar quanto? Dividir bem aqui, meu aluno. 96 dividido por 4. Aí dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 9, desce 1. Vou descer o 6. 16 dividido por 4 vai dar quanto? 4. 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. Então, aqui vai ser 24. É igual a TC sobre 100 dividido por 4. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Vou descer o 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, aqui vai ser quanto? 25. Então, a equação de conversão entre o termômetro que foi criado no laboratório com um erro vai ser essa equação aqui corrigindo ela. Preste atenção com a resposta aqui do livro, ó. É a mesma. Então, quem não assistiu os vídeos, eu insisto, assiste os vídeos da convenção entre os termômetros
para vocês entenderem a resolução das questões. Questão 11, FATEC. Construiu-se um alarme de temperatura baseado em uma coluna de mercúrio e um sensor de passagem, como sugere a figura. Então aqui eu tenho uma altura desse termômetro, que é a lazy, e aqui HG mercúrio. A altura do sensor óptico por lazy detector em relação ao nível H pode ser regulado de modo que a temperatura desejada, o mercúrio impeça a chegada da luz no detector, disparando o alarme. Calibrou-se o termômetro usando os pontos principais da água de um termômetro auxiliar, graduado na escala Celsius, de modo que 0 graus Celsius é a altura da coluna de mercúrio, é igual a 8 centímetros, enquanto 100 graus Celsius a altura é de 28 centímetros. A temperatura do ambiente monitorada não deve exceder a 60 graus Celsius. O sensor óptico par lazy detector deve, portanto, estar a uma altura de... Então vamos lá. Então tem aqui a escala termométrica Celsius, ponto de fusão e ponto de ebulição, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. E tem aqui a altura do mercúrio, que Celsius, e aqui a temperatura do mercúrio. Eu vou botar TM. 8 centímetros e 28 centímetros. Marcar aqui no meio do termômetro TC e aqui TM. Vou fazer a equação de convenção entre o termômetro e a altura desse mercúrio aqui. E está perguntando qual seria essa altura. Portanto, esta é uma altura de... Então está perguntando qual é a altura, né? Perguntando 60 graus Celsius, qual seria a altura. Então vamos lá. Vou fazer a mesma coisa. TC menos 0 é igual a TM menos 8. Dividido por 100 menos 0 e 28 menos 8. TC sobre 100 é igual a TM menos 8 dividido por quanto? 20. Vou dividir todos os dois membros por 20. Então vai ficar de que forma? TC sobre 5 é igual a TM menos 8 sobre 1. Produto dos meios com dos extremos. Vai ficar TC vezes 1 vai dar TC é igual a 5TM menos 5 vezes 8, 40. Então vamos lá. Quando a temperatura for 60 graus Celsius, no lugar de TC eu vou colocar quanto? 60 é igual a 5TM menos 40. Se aqui ele está negativo, vai passar para o primeiro membro o quê? Positivo. Então vai ficar como? 60 mais 40 é igual a 5TM. Somando vai dar quanto? 100 é igual a 5TM. Se aqui está multiplicando, vai passar para cá o quê? Dividindo. Então vai ficar TM é igual a 100 dividido por 5. TM vai ser igual a 20 centímetros.
Então o termômetro, a laser, ele não pode exceder a quantos centímetros? A altura de quantos centímetros? 20 centímetros. Então seria a letra A. Então vamos para a questão 12. 6 Rio de Janeiro. Uma caixa de filme fotográfico traz a tabela representada a seguir para o tempo de revelação do filme, em função da temperatura dessa revelação. Aqui tem os minutos, temperatura Celsius e temperatura Fahrenheit. A temperatura em Fahrenheit corresponde exatamente ao seu valor na escala Celsius, apenas o tempo de revelação em minutos de. Então aqui eu vou ter que fazer para cada um para saber se bate essa temperatura Celsius com a temperatura Fahrenheit. Então vamos lá. O primeiro é esse daqui, né? Então eu vou utilizar a equação de convenção da temperatura Fahrenheit com a temperatura Celsius. Então eu vou utilizar essa daqui. Então a primeira temperatura Fahrenheit vai ser igual a 1,8 que multiplica Tc. Então no lugar de Tc, temperatura Celsius, eu vou colocar quanto? 18 mais 32. Então 1,8 vezes 18, 64 sobre 4, 8, 14, 8, coloca aqui o sinal de mais e 1. Dá 4, dá 12, sobe 1, 3, com uma vírgula, 32, então a temperatura Fahrenheit, 32,4 mais 32, a temperatura Fahrenheit vai ser igual, 32 mais 32 dá 64,4 graus Fahrenheit. Então a temperatura 18 graus não bate com 65 e 5, 64. Então não é essa opção. Vamos ver essa opção aqui de 20. Temperatura Fahrenheit vai ser igual a 1,8 vezes 20 mais 32. Na outra aula nós fizemos, parece que foi na questão, ou na questão, não, foi na questão 6. Então vamos lá, 1,8 vezes 20 dá 0, 0, sinal de mais, dá 4, 4 não, 2 vezes 6, 16, sobe 1, 2, 3, 30, passo a barra, dá 0, dá 6, 36, então vai ser 36 mais 32. Temperatura Fahrenheit vai ser igual a quanto? 68 graus Fahrenheit. Então, possivelmente, é esse valor aqui de 9 minutos, como está marcando aqui, ó, 9 minutos. Vamos para as outras, para fazer só o cálculo. Então, a temperatura Fahrenheit é igual a 1,8 vezes Tc. Tc, no lugar de Tc eu vou colocar quanto? 21 mais 32. Tf é igual, eu vou botar 36 mais 1,8, porque aqui é 20, aqui será 21, então dá 14, dá 8, dá 7, dá 3, 37,8 mais 32. Tf vai ser igual a 8, 9, 69. Quando for 21 a temperatura. Então não bate. Aqui é 70. Temperatura Fahrenheit 1,8 que multiplica Tc. Tc vai ser quanto? 22 mais 32. Tf é igual. Então aqui
é 21, 22 eu vou acrescentar só mais 1,8 aqui, ó. Aqui vai ser o 22, é como se fosse 1,8 vezes 22. Então, 8 mais 8, 16, sobe 1, 7, 8, 9, com mais 3, 39,6 mais 32. Então, 1,8 vezes 22 vai dar quanto? 39,6. Então, somando, TF vai ser igual a 6,9 mais 2, 11, sobe 1. 3 mais 3, 6 com mais 1, 7, 71,6 graus Fahrenheit. E vamos para a última, que vai ser quanto? 24. Então vamos lá. TF é igual a 1,8 vezes 24 mais 32. TF vai ser igual. Também eu vou fazer a mesma coisa, 71. Opa! Olha aqui o resultado, 39,6 mais 1,6 e 1,6 vai dar 3, 18 mais 18, 3,6. Vou somar, dá 12, sobe 1, 10, 13, sobe 1, 43. 43,2 mais 32. TF vai ser igual. Então, somando aqui, 1,8 vezes 24 vai dar quanto? 43,2. É como eu fiz aqui, é o 22 multiplicado. Aqui, para ser 24, eu tenho que somar mais 2. Mais 2 de quem? 1,8. 1,8 mais 1,8 dá 16, sobe 1, 3,6. É o que eu botei. Então, aqui vai ser quanto? 24 esse valor. 1,8 vezes 24. Somando aqui, que vai ser 2,3 mais 2, 5. 4 mais 3, 7. 75,2 graus Fahrenheit. Então, a opção seria aquela mesma, né? Porque aqui deu quanto? 75. E aqui deu 75,2. E aqui deu 71,6, aqui é 72. Então, a temperatura, que é a mesma, tanto em graus Fahrenheit como em graus Celsius, né? Quando for 20, vai ser 68. Então, o tempo será de quanto? 9 minutos. Então, essa questão foi a questão, diminuir aqui, questão 12. Vamos para a questão 13. Questão 13. Questão 13. Dos planetas que orbitam próximo ao Sol, Mercúrio apresenta as menores dimensões, com um diâmetro de 4.800 km, quase 3 vezes menor que a Terra. Esse planeta apresenta contrastes impressionantes de temperatura na superfície, atingindo durante o dia valores que se aproximam de 350 graus Celsius, bastante quente durante o dia. À noite, menos 170 graus Celsius. Expresse essa variação de temperatura. Então vamos lá. Começando pela temperatura menor, né, que eu vou chamar de TK1, ou TC1, menos 170 graus Celsius. TC2, 350 graus Celsius. Então vamos transformar para a temperatura Kelvin. Está pedindo em Kelvin. Então vamos lá. Então nós sabemos que a equação de convenção entre as temperaturas Kelvin e Celsius vai ser como? TK é igual a TC mais 273. Isso daqui é a equação de convenção entre a temperatura Celsius para a temperatura Kelvin. Se você não está entendendo sobre o assunto, né, como se encontra essa equação, você vai lá na playlist
de temperaturas que tem lá uma videoaula explicando como se faz essa convenção entre as escalas termométricas Kelvin e a escala termométrica Celsius. Então vamos calcular aqui TK1. Então no lugar de TC1 eu vou colocar quanto? Menos 170 mais 273. Então sinais diferentes, eu vou ter que fazer o que? A subtração entre os valores. Então vai ser 273 menos 170. Dá 3, dá 0, dá 1. Então TK1 vai ser igual a quanto? A 103 Kelvin. Sinais diferentes, faço a subtração e conservo o sinal do maior módulo. Então vai dar 103 Kelvin. Vamos ver TK2. No lugar de TC eu vou colocar quanto? 350 mais 273. TK2 vai ser igual, fazendo a soma, 350 mais 273 vai dar 3. 12 sobe 1, 6. 623 Kelvin. Lá está me perguntando a variação de temperatura. Então a variação de temperatura vai ser quem? TK2, que é a temperatura maior, menos a temperatura menor, que é TK1. Então a variação de temperatura vai ser igual a 623 menos 103. A variação de temperatura vai ser igual a quanto? 3 menos 3, 0, dá 2. 6 menos 5, ou 6 menos 1, 5. 520 Kelvin. Então essa vai ser a variação de temperatura neste planeta, que é Mercúrio, 520 Kelvin. Bateu com o resultado do livro. Então, finalizando mais exercícios da página 31 do livro de termologia, né? Que é a parte de temperaturas, que é o livro da segunda série. Se você não tem essas questões, tem um link no vídeo dessa playlist, que aparece que é o primeiro vídeo, tem um link lá para você fazer o download desse livro. Encerrando essas questões da página 31, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Fique comigo que terá outras resoluções de exercício desse livro. Um forte abraço, tchau, até a próxima.